Olá, eu sou a professora Gislaine, sou professora de História e também de Pedagogia. Como vocês estão, crianças? Os responsáveis, os professores, espero que todos estejam bem. É muita novidade nesse período, né? Todo mundo em casa, aulas online, tudo isso é muito estranho. Mas vamos lá. Enquanto nós estamos nesse período de isolamento social, a gente vai conversando por aqui. Até que tudo volte à normalidade, nós possamos estar de novo na escola, brincando, interagindo com os nossos amiguinhos, com os nossos professores. Tudo bem? Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito gostoso. A gente vai falar sobre jogos, brinquedos e brincadeiras. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar e reconhecer que existem diferentes tipos de brinquedo, que os brinquedos mudam de um lugar para o outro e de um tempo para o outro. Existem alguns que já existiam há bastante tempo e outros são mais recentes. Quem aí em casa gosta de brincar? Brincar é coisa de criança? Você brinca com o papai, com a mamãe, com os irmãos mais velhos, com seus tios, com seus avós? Gente, brincar é muito divertido. E além de ser divertido, brincar traz inúmeros benefícios. Brincando, a gente inventa, a gente cria, a gente interage. Se for de faz de conta, então a gente interpreta, a gente vai a outros lugares, a outros tempos, a gente usa diversas habilidades, a gente se desenvolve muito, a gente cresce brincando. Existem diversas formas de brincar. Agora, nós vamos ver algumas formas de brincar. Eu peço que vocês observem. Será que vocês já viram esses brinquedos? Será que vocês já brincaram? E de onde eles vieram? Vamos conhecer um pouquinho desses brinquedos? Quem já brincou de peteca, gente? A peteca, ela pode ser feita de diversos materiais. Existem petecas, principalmente agora, nesse período em que todos estamos em casa. Outro dia eu vi que uma professora fez uma peteca simplesmente com uma sacolinha. Ela colocou umas tirinhas na parte central e uma sacolinha amarrada com pedrinhas na parte de baixo. A peteca, ela foi criada pelos indígenas. E no começo, eles faziam ela de penas de animais, uma base que eram areia ou pedrinhas amarradas num pedaço de pele de animal, e eles brincavam de jogar de um para o outro. Para eles, é quase que uma prática esportiva. Em muitos momentos, eles usavam também para se aquecer, quando precisavam trabalhar e os dias estavam frios, eles também brincavam disso para poder, como se fosse um exercício físico. A peteca, ela é um brinquedo tão comum no nosso dia a dia, mas ela foi inventada pelos índios. Muitas vezes a gente não sabe a historicidade de um brinquedo. E agora a gente vai poder pensar um pouquinho sobre isso, como eles surgiram e se eles são atuais ou se eles já existiam num outro tempo. Esse próximo brinquedo é a mancala. Alguém já viu a mancala, gente? A mancala, ela é um brinquedo muito interessante, mas ele não é tão popular no Brasil. Mas ele é interessante da gente conhecer. A mancala, ela é um brinquedo de origem africana. Os primeiros registros de mancala foram encontrados entalhados na terra ou em rochas. Eles faziam covinhas, buracos, e aí eles brincavam espalhando sementes. É um jogo onde você tem que ter 48 peças e 2 oponentes. E aí você vai distribuindo 4 sementinhas ou pedrinhas em cada covinha. Depois, vamos supor, você tem que pegar 4, aí você tem que distribuir de uma em uma nas covinhas. Se a sua última pedrinha cair na última casinha, cada uma que você vai acumulando na última casinha são pontos. Na verdade, neste modelo não aparece, mas além dessas 6 cavinhas, tem uma outra que é um recipiente fora. No caso, numa mesa e num tabuleiro como esse, a gente iria colocando fora. Quando a sua última pecinha não couber no tabuleiro e ficar fora, as pedrinhas que você for acumulando ali vão virando seus pontos. Quem tiver mais pontos, ganha. A mancala, ela tem, então, origem africana. O nosso próximo brinquedo é a boneca. A boneca, eu aposto que vocês conhecem, né? A boneca, ela está muito presente nos nossos dias. E também estiveram desde o começo da história da humanidade. Porque ela faz alusão à forma humana, a alguém que nós podemos acariciar, a ter no colo, a fazer carinho, a brincar. Muitas vezes,
A boneca, ela é tida como um ensaio para as meninas virem a praticar maternidade depois. Mas, na verdade, a boneca não é coisa só de menina, porque até se ela for para pensar na maternidade, será que só a mamãe tem filho ou o papai também tem filho? Então, todo mundo pode brincar de boneca. E as bonecas, será que elas sempre foram feitas da mesma forma? Hoje a gente tem essas bonecas ultra realistas, né? Esses bebês reborns, que parecem uma criança de verdade. Mas no tempo das nossas avós, por exemplo, será que as bonecas eram assim? Hoje a gente tem boneca branca, boneca preta. Essas bonecas, elas são feitas hoje muitas vezes de plástico, de borracha ou até de cabelo natural. Mas no tempo das nossas avós, por exemplo, as bonecas eram feitas de pano, muitas vezes com retalhos que tinham ali em casa de uma roupa velha e preenchido com espuma, com algodão. Em tempos mais remotos, as bonecas existem desde da Grécia Antiga, do Egito Antigo. As bonecas elas eram feitas muitas vezes de barro, outras vezes de madeira, ou até mesmo de materiais naturais, por exemplo, como a espiga do milho, onde eles usavam a palha como roupa e o cabelo do milho como o cabelo da bonequinha. No caso da boneca, no caso da Grécia e no caso do Egito, elas têm uma relação também com o ciclo de vida das pessoas. No Egito, por exemplo, eles acreditam muito na vida após a morte. Então, por exemplo, se uma criança morresse, era muito comum encontrar no túmulo da criança uma boneca junto com o corpo. Por quê? Porque eles acreditavam que todos os objetos que eles colocassem dentro do caixão, a pessoa poderia usar na outra vida após a morte. Então, a boneca no Egito, ela é uma coisa da criança e que a acompanhava até no seu túmulo. Já na Grécia e em outras sociedades antigas, ela marcava bem os ritos da vida. Então, por exemplo, se uma menina tinha seus 13, 14 anos e estava entrando na fase da juventude, muitas vezes, nos tempos mais antigos, as meninas se casavam muito cedo. Então, elas tinham que pegar essas bonecas e transferir para outras crianças, num sinal de que a infância tinha acabado. O nosso próximo brinquedo é muito divertido. Quem já brincou de pipa, gente? Quem gosta de brincar de pipa? Eu até hoje fico encantada, época de férias, quando estou com o céu, nossa, fica muito colorido. A gente vai falar de pipa, gente. Pipa é muito legal, é muito bonito, é muito divertido. Mas antes de tudo, vamos pensar. A gente pode empinar pipa em qualquer lugar? Não, né? A gente pode passar cerol cortante na linha e ir para a rua, onde a gente pode, até pode passar, por exemplo, um motoqueiro, um ciclista, um pedestre, se machucar, se cortar, né? Nós já temos notícias até pessoas de que morreram porque se acidentaram com as linhas com cerol ou cortante. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos empinar pipa, pipa é legal, é muito divertido, mas no lugar certo e da forma correta, tudo bem? O pipa, ele é de origem chinesa, gente. Ele era usado na China como sinalização militar. Então, quando eles precisavam, por exemplo, indicar que havia um inimigo, eles soltavam um pipa como sinal. Então, como que será que um brinquedo inventado na China chega ao Brasil? Chega, gente, porque no Brasil nós somos um país marcados pela miscigenação. Nós somos formados pela mistura de muitos povos, né? Pessoas que vieram de diferentes lugares do mundo para o nosso país. Por isso que o pipa é tão presente aqui no Brasil. Nós temos muitos asiáticos, muitos chineses no nosso país. O nosso próximo brinquedo é a bicicleta. Gente, bicicleta é muito divertido, não é? Eu adoro andar de bicicleta. A bicicleta muitas vezes deixa o nosso caminho mais rápido. Muitas vezes a bicicleta não é um brinquedo, mas um meio de transporte. Para criança, para adulto. Tem gente que diz que não sabe andar de bicicleta. Eu acho que todo mundo deveria. Você sabe? A bicicleta, gente, ela é muito engraçada. Tem até um ditado que diz assim, que quem uma vez que você sabe, nunca mais se esquece. Eu acho isso meio duvidoso, porque outro dia eu fui tentar andar de bicicleta e eu fiquei meio barbeira, gente. Eu meio que quase caí, foi muito engraçado. Então, eu não sei muito, ou eu sou muito ruim, ou esse ditado não está muito certo. Mas o fato é que é uma delícia brincar de bicicleta, gente. E a bicicleta, ela foi inventada por Leonardo da Vinci. Ele fez os primeiros projetos. Inicialmente, ela não tinha corrente, ela não tinha pedais, ela era feita de madeira
e ela era arrastada com os pés. Então, olha só como é interessante a gente pensar de onde vieram os brinquedos, como eles eram antes, se eles eram iguais, como eles foram criados, como que Leonardo da Vinci cria lá na Europa e como vem para cá. No nosso país, a gente já sabe, né, que os índios moravam aqui. Chegaram os europeus, diversos portugueses, espanhóis, franceses. Depois, antes ou junto com eles, os europeus trouxeram os africanos como escravos. E também nós tivemos depois, mais recentemente, próximo do século XX, em 1908, nós tivemos um monte de japonês, por exemplo, desembarcando aqui no Brasil, né? Em 1908, nós tivemos vários japoneses vindo para cá. E aí, olha só essa brincadeira. Como você chama isso, gente? O que será? Será que é pedra, papel e tesoura? Será que é jankenpô? Bem, a forma como você chama faz diferença. Às vezes, esse jogo, ele não é um jogo em si. Muitas vezes, ele é a forma como a gente usa para escolher quem começa, como para o ímpar, por exemplo. Nessa brincadeira, a mão fechada significa a pedra. A mão aberta, o papel. 2 dedos, a tesoura. A tesoura corta o papel. O papel embrulha a pedra. E a pedra quebra a tesoura. Então, a partir de 2 participantes, a gente já pode fazer o jankenpô. E o jankenpô, ou pedra, papel e tesoura, como ficou conhecido aqui no Brasil, foi criada pelos chineses, mas foi levada para o Japão. E o nome jankenpô significa decisão por punho de pedra. Por isso, aqui no Brasil, o jankenpô virou jokenpô, né? Até hoje as crianças brincam muito, né? As crianças adoram jokenpô. Agora a gente vai falar um pouquinho. Vamos pensar. Vocês já conheciam todos esses brinquedos? Vocês brincam com todos? Será que todas as crianças na nossa cidade brincam da mesma forma? Será que as crianças aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Nordeste, do Amazonas, as crianças aqui do Brasil, todas as crianças brasileiras brincam igual? E se a gente pensar no mundo, então? Por exemplo, aqui na América. Se a gente pensar, será que as crianças americanas brincam exatamente igual a você? Se a gente mudar de continente, então, se a gente for para a Europa, para a Ásia, se a gente for para a África, será que todo mundo brinca igual? Gente, talvez você, seus vizinhos, seus primos, os amiguinhos da escola, aquelas pessoas que moram perto da sua casa, talvez vocês tenham alguns brinquedos, algumas brincadeiras parecidas, talvez vocês brinquem das mesmas coisas. Ou talvez você pode brincar de uma coisa totalmente diferente. Talvez, por exemplo, uma criança ela pode brincar de todas as brincadeiras que seus amigos, que o seu bairro, que a sua escola brincam, que a sua cidade brinca, mas ela pode, por exemplo, conhecer a mancala, que os seus amiguinhos não conhecem, porque os pais apresentaram ou porque um professor apresentou na escola, e ele pode conhecer uma brincadeira diferente. Ou ele pode ser de origem asiática ou de origem árabe, por exemplo, e trazer uma outra brincadeira de um outro lugar, e aí ele traz e começa a brincar com os amiguinhos, e daqui a alguns anos, essas brincadeiras vão sendo conhecidas e se tornam uma prática aqui no Brasil. Agora nós vamos falar de uma brincadeira que ela existe, ela persiste, na verdade, ao longo do tempo e em diversos lugares. Quem já brincou de amarelinha? Eu já brinquei bastante de amarelinha, gente. A amarelinha, ela é muito divertida, né? São sequências de casas com números, algumas vezes são quadrados, né? Outras vezes é no formato de um caracol. Muitas vezes ela é desenhada até nos pátios das escolas. A gente pode brincar de amarelinha desenhando com um giz no chão, desenhando com um dedo na terra ou na areia da praia. A gente pode pegar um caco de telha e escrever no chão, na rua, é uma delícia, apesar que não dá mais para brincar na rua por causa da violência e também agora menos ainda por causa para a gente preservar a nossa saúde. Mas a amarelinha, a gente descobriu que ela existe em diversos lugares do mundo. No Chile se brinca de amarelinha, nos Estados Unidos. Então, olha só, na América, no nosso continente, a gente já tem 3 lugares diferentes onde se brinca de amarelinha. Na África, em Moçambique, também eles brincam de amarelinha. Em cada lugar, ela apresenta um nome diferente.
Às vezes até um formato, mas a brincadeira é a mesma. Na Europa, os portugueses brincam de amarelinha, os espanhóis brincam de amarelinha e os franceses também. No caso do Brasil, a gente acredita que a amarelinha veio para o Brasil através dos imigrantes franceses, porque na França, a amarelinha é chamada de marelle, que significa amarelinha. Então, no caso do Brasil, a gente poderia pensar que foram os portugueses, que foram nossos colonizadores, mas não. No caso da amarelinha, ela foi trazida pelos imigrantes fr franceses. Mesmo aqui no Brasil, ela tem diversos nomes. Por exemplo, vamos começar pelo Nordeste. Na Paraíba, ela é chamada de pula-pula, quadrinhos, céu e inferno. Em Pernambuco, ela é chamada de academia. Em Alagoas, ela é chamada de avião. No Ceará, chamam casa de boneca. No Piauí, boneca. E no Maranhão, cancão. Agora, por que que muda de nome, gente? Eu não sei. Aí a gente tem que fazer mais uma pesquisa para descobrir. Na região do sul do Brasil, em Santa Catarina, ela é chamada de queimei. E no Rio Grande do Sul, maré ou sapata. Até mesmo aqui no Sudeste, a região onde a gente mora, a gente também tem diversos nomes. Por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela é chamada de avião, amarelinha, maré, casco e amarelas. Em São Paulo, não tem jeito. Em São Paulo, é amarelinha e ponto. Concordam? Já em Minas Gerais, ela é chamada de amarelas. Eu acredito, talvez, os diferentes nomes no Brasil seja porque por ser uma brincadeira tão recorrente, uma brincadeira que existem em tantos países do mundo e por nós termos tantas influências de imigrantes de tantos lugares, pode ser também por isso, porque não foi trazido por um povo só. Talvez porque diversos povos trouxeram para diferentes regiões do Brasil. Talvez seja por isso que nós tenhamos diversos nomes. Como que a gente pode, gente, conhecer esses brinquedos de outras épocas ou de outros lugares? A gente viu hoje que alguns brinquedos, algumas brincadeiras da nossa casa, da nossa família, ou da escola, ou do nosso país, a gente começou a ver um pouquinho a história deles, a origem, como se brinca. Mas como a gente pode conhecer mais? A gente pode ter informação desses brinquedos através de textos, através de uma reportagem, de músicas, de vídeos, de filme. Ou muito gostoso é quando a gente ouve as pessoas contando sobre esses brinquedos. Por exemplo, os mais velhos contando como eram os brinquedos na época deles. A gente vai entender a evolução dos brinquedos, né? Como, por exemplo, a brincadeira da boneca. A gente viu que a boneca ela é diferente, ela foi mudando ao longo do tempo. Ela sempre existiu, mas ela foi mudando. Você gosta de brincar do quê? Você está com saudade de brincar com seus amiguinhos aí perto da sua casa ou na escola? Do que você mais gostava de brincar? Nesse momento, não é possível brincar com seus amiguinhos, mas logo, logo, se Deus quiser, tudo a gente vai voltar ao normal e a gente vai poder brincar. Agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai pensar um pouquinho. A gente está nesse momento, eu não posso ir para a escola, não posso ir para a rua, mas eu posso brincar? Sim, a gente pode brincar. E brincar é muito legal. Brincar é muito interessante e todos têm que brincar. E a gente pode brincar, os mais novos com os mais velhos. É muito legal. Vamos, aqueles que estão dentro de casa, fazendo a sua parte no isolamento social, vocês não têm perigo nenhum, vocês podem brincar juntos, gente. Vamos ver algumas formas de brincar. Vocês conhecem essa brincadeira? Essa brincadeira se chama telefone sem fio. É uma ótima pedida para você se divertir muito com seus familiares. A gente vai ficar todo mundo um do ladinho do outro, e aí a gente vai falar uma palavra ou uma frase. E cada um vai cochichar no ouvido do outro, até que chegue do outro lado. Nesse exemplo, nós temos só 4 pessoas. Aí o primeiro disse, embaraçado. A segunda já passou, embaralho. E o outro entendeu baralho. Olha só. De uma pessoa que está embaraçada ou de um cabelo que está embaraçado, até o baralho, que é um jogo, e nisso a gente pode pensar, por exemplo, né? Como que quando a gente vai contando a história de um para o outro, como que essa história vai mudando? Tem até um ditado que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, quando uma história vai passando de uma pessoa para outra pessoa, essa história vai tendo alterações, vai ganhando diferentes versões.
Outra forma bem divertida da gente brincar em casa, e o interessante da gente pensar é que para brincar a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa comprar, a gente não precisa muitas vezes ter um material. A gente precisa mesmo é de criatividade, disposição e usar o nosso próprio corpo. Por exemplo, a gente pode brincar de mímica, a gente pode, cada um vai fazer uma mímica, os demais têm que descobrir e juntos vocês vão se divertir muito, né? A, a gente também pode brincar de teatro. Gente, teatro é muito legal. O teatro, mas eu preciso de um cenário, eu preciso comprar fantasia, eu preciso que a professora escreva uma história? Não. Gente, vamos usar nossa criatividade. Todos nós escrevemos. Todos nós podemos, e não precisa escrever, a gente pode imaginar aqui na nossa cabeça. A gente pode imaginar com o nosso irmãozinho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a avó, com quem? Com a pessoa que mora com você. Você pode imaginar uma história, combina, aí um faz um personagem, o outro faz o outro personagem. Você usa suas próprias roupas, você pode usar um lençol pode virar uma capa, um lençol pode virar uma cabana. E a gente pode se divertir muito dentro da nossa própria casa. A gente pode construir cenários, a gente pode viajar sem sair do lugar, sem precisar comprar nada, e a gente pode se divertir muito. A gente também pode brincar de cabo de guerra. Ah, mas brincar de cabo de guerra? Brincar de cabo de guerra, eu preciso brincar lá fora, eu preciso de uma corda, pode estar frio, pode estar chovendo, eu não posso sair. Gente, a gente pode brincar de cabo de guerra até com um lençol torcido. É uma coisa do nosso dia a dia e é uma diversão garantida. O cabo de guerra, ele surgiu em lugares, em situações de guerra. E a disputa por suprimentos. Então, as pessoas queriam, estava acabando a comida, eles acabaram brigando. E aí ela foi trazida para o Brasil nesse contexto. Outra brincadeira é peão. Alguém já brincou de peão? Gente, peão é uma delícia de brincar. A ideia é girar um objeto. Pode ser na terra, pode ser no chão da nossa casa, pode até ser numa superfície. O peão, eu acredito que o mais conhecido de vocês sejam aquele de madeira, com um biquinho de aço. Mas a gente pode brincar de peão até mesmo com aquele biquinho do detergente. A ideia é girar, gente. Com cordão, sem cordão. A ideia, o que vale mesmo, é se divertir. E a partir de hoje, eu provoco a vocês a sempre pensar. Quando vocês forem brincar de alguma coisa, de onde veio essa brincadeira? Como ela foi inventada? Como ela foi trazida para o nosso país? Essa brincadeira é muito divertida. Pular corda. Gente, pular corda esquenta, é divertido, a gente faz exercício, dá para brincar sozinho, dá para brincar em grupo. E a corda não precisa ser necessariamente uma corda. Se você não tem uma corda na sua casa, dá para brincar com um pedaço de mangueira. E dá até mesmo para fazer uma corda com pedacinhos de caixa de leite que você vai trançando e forma uma corda. Na internet tem diversos tutoriais de como fazer isso. Então, a gente viu hoje que existem diversas formas de brincar em diferentes lugares, em diferentes tempos. Alguns brinquedos sempre existiram, outros são mais atuais. A gente viu que dá para brincar sozinho, dá para brincar em grupo. Nós percebemos hoje que a peteca ela foi criada pelos índios, que a mancala foi criada pelos africanos. A gente viu que o pipa é de origem chinesa, que a bicicleta foi de origem europeia. A gente viu que o jankenpô, que a gente tanto brinca na escola e com os nossos amiguinhos em casa, em todos os lugares, é de origem japonesa. Então, agora, a gente pode pensar também, por que todos esses brinquedos, brincadeiras vieram parar no Brasil? Gente, porque o nosso país ele é resultado de uma mistura de muitos povos. Diferentes povos foram chegando no nosso país e trazendo a sua cultura. Resultado de tudo isso é essa diversidade maravilhosa que a gente tem. Né? Os índios moravam aqui, tinham suas culturas, seus costumes, aí vieram os portugueses, depois eles trouxeram os africanos, outros europeus vieram depois, né? Como os franceses que trouxeram a amarelinha. Depois nós também tivemos povos de outros continentes, por exemplo, como os asiáticos. Pensando em tudo isso, eu tenho um desafio para vocês.
Estamos numa época de isolamento social, a gente não pode voltar às aulas ainda, à escola, às ruas, então a gente tem que ficar em casa. A gente tem que ficar em casa, a gente tem que tomar todas as medidas para a nossa saúde, a gente tem que lavar bem nossas mãos, cobrir o rosto se a gente tossir, não compartilhar objetos pessoais. E além de cuidar da nossa saúde, a gente tem que estudar, tem que fazer as nossas tarefas, prestar atenção nas aulas, mas a gente também tem que fazer o nosso tempo ficar divertido. E vamos espantar o tédio, né, gente? Então, eu quero que vocês façam um favor. Eu quero que vocês sentem com o vovô, papai, mamãe, a vovó, o vovô, os irmãos mais velhos, todas as pessoas da sua família, e vocês façam uma conversa. Se eles ainda brincam, se eles não brincam mais, por que eles não brincam mais? Eles brincavam quando eles eram crianças? E vamos descobrir do que eles brincavam ou do que eles gostam de brincar. Gente, então hoje nós falamos um pouquinho sobre as diferentes formas de brincar, os jogos, as brincadeiras, que eles são diferentes de um espaço para o outro, que alguns foram criados há muito tempo e ainda hoje são praticados por nós, por nossos amiguinhos. A gente viu que crianças numa mesma cidade podem brincar diferente, crianças de um mesmo país podem brincar diferente ou igual. A gente viu que a gente tem algumas brincadeiras parecidas com os nossos amiguinhos, mas muitas vezes, por nós termos contato com uma outra cultura, com alguém que veio de fora, a gente aprende um jogo diferente, e aí a gente começa a brincar, mais pessoa começa a gostar, e daqui a alguns anos essa brincadeira, esse jogo, vira uma coisa natural aqui no nosso país, na onde a gente mora. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Até que tudo volte ao normal, a gente possa voltar às ruas, a gente possa voltar à escola, nossa rotina normal, estar com as pessoas, a gente vai ficando em casa. Vamos fazer disso o melhor tempo e até mais. Até a próxima.